E aí, pessoal, boa tarde. Como todos nós ficamos sabendo, em Guarulhos aconteceu um dos maiores assaltos da história do Brasil, que foi o assalto de 720 quilos de ouro, quase 1 tonelada de ouro. E logo em seguida saiu também a maior recompensa para quem desse informações que achasse os criminosos, R$ 150 mil. E conta-se que os criminosos, para conseguir chegar a essa carga, fizeram investimento de R$ 1 milhão para esse assalto. E coisas pesadas. Mas esse roubo da carga de ouro no aeroporto de Guarulhos, ele revela muito mais coisas para todos nós. De onde veio esse ouro? Para onde iria esse ouro? E a quantidade imensa de ouro que sai todo o tempo do Brasil? Qual a quantidade de ouro que é extraída da nossa terra todos os anos? Qual quantidade é legal? Qual quantidade é ilegal? E a decisão do governo em entrar com um projeto no Congresso para liberar mineração de ouro em terras indígenas? Você concorda? Qual o seu pensamento? A verdade é que as ONGs que trabalham em terras indígenas estão aterrorizadas com as decisões do governo. E eu quero contar isso para você agora, porque eu quero contar para você, o nosso ouro está sendo roubado diante dos nossos olhos. Vem comigo! E eu vou tentar ser o mais resumido possível, porque é um assunto grande, é um assunto muito profundo, para um tempo muito curto. Então vamos aí à questão. Eu acabei de pegar a cotação aqui do ouro em dólar, e a cotação do quilo do ouro em dólar está saindo a $45 mil, 772 reais, que transliterado para o real daria 173 mil e 97 reais, arredondando, 97 reais, 193 mil e 97 reais. Esse seria o preço de 1 quilo, né? Aquela barra de 1 quilo de ouro. Então, o ouro, ele tem um valor muito alto. O ouro, ele tem um valor muito importante. E como eu comentei com vocês no vídeo passado sobre Brasil saqueado, assista esse vídeo, eu comentei para vocês que a maioria dos bancos centrais do mundo voltaram a investir em ouro. E isso é comprovado estatisticamente em todos os setores da economia mundial. Voltou-se a corrida pelo ouro. Por quê? Porque nenhum banco central confia mais no outro. Os bancos não querem mais confiar no dólar ou no euro. Eles querem confiar em ouro. Então começou a corrida pelo ouro. E se comentarmos aqui sobre ouro, é um assunto que o nosso Brasil tem muito. Já foi levado muito ouro do nosso país desde o período do Império, mas não se engane, somos ainda uma grande reserva de ouro mundial e o nosso ouro continua sendo levado todo momento de todos nós. E a prova disso está esse assalto que aconteceu em Guarulhos. Todos nós ficamos assustados. Como assim? Bandidos entram num aeroporto, se fingindo, passando-se por policiais federais e levam 720 quilos de ouro, quase 1 tonelada de ouro. Como é que pode? Pode, e levaram. Então deixa eu passar para vocês aqui em valores. A mídia está comentando que em reais eles levaram 110 milhões de reais em ouro. Eu fiz uma conta aqui e essa informação da mídia está errada. Na verdade, eles levaram 124 milhões 629 mil, ou 630 mil reais em ouro. 124 milhões 630 mil reais em ouro é o valor exato, né? Mais próximo aí da exatidão do que eles levaram. Se eles tivessem levado aqui uma tonelada de ouro, se fosse 1 tonelada, que não foi, mas foi perto, foi 700, eles teriam levado uma quantidade de ouro muito excedente, né? Seria uma quantidade gigantesca de ouro que com toda certeza você ficaria, eu ficaria boquiaberto, todos nós ficariam boquiaberto, porque daria o valor de 173 milhões de reais em ouro. Não 1 tonelada, mas não foi. Foi 720 quilos de ouro. Não chegou a ser 1 tonelada. Mas o ouro é muito importante.
O ouro é vital. E muitas pessoas ficaram perguntando de onde veio esse ouro que foi roubado. Acabou de sair, no momento que eu estava trabalhando aqui, criando essas informações, buscando essas informações para vocês, acabou de sair uma informação verídica, comprovada, de onde saiu esse ouro, tá, pessoal? Na coluna do Guilherme Amado, da revista Época, agora, há poucos minutos atrás, ele conseguiu identificar de que empresa saiu o ouro. E esse ouro saiu de Minas Gerais. Olha que coisa interessante, essa reportagem saiu agora, ó. Em um dos segredos mais bem guardados até agora, do roubo do ouro no aeroporto de Guarulhos, no dia 25 de julho, o dono da carga levada pelos assaltantes. Quem são os donos da carga? Ou pelo menos uma das donas. Parte do montante pertencia à canadense Kinross Gold Corporation, que estava levando a carga para clientes na América do Norte. O ouro havia sido tirado da mina Morro do Ouro, tá? Da mina Morro do Ouro, em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. Olha só algumas informações aqui que você vai ficar de cabeça em pé sobre isso. Saiu de Pacatu, né? Dessa mina de Pacatu em Minas Gerais, que é considerada a maior mina a céu aberto no Brasil hoje. A expectativa é que o valor do ouro pertencente a Kinross seja coberto pela seguradora. Se não for achado, a seguradora que transportou vai ter que pagar. Afirmou a mineradora, a coluna sem especificar o quanto do ouro era seu, porque conta-se aí que uma parte desse ouro iria para Nova York, nos Estados Unidos. Na verdade, 24 malotes iria para Nova York e apenas 7 malotes, que daria o total de 153 quilos de ouro, iria para Toronto, no Canadá. Então vê que já estava todo dividido esse ouro. Então o nosso ouro aqui do Brasil, que tem vários donos, e vai sendo levado para um monte de canto aí. Vamos aqui para vocês entenderem. A Kinross Corporation é um grupo canadense que atua em pesquisa e desenvolvimento mineral, mineração, beneficiamento e comercialização de ouro. No Brasil, eles são responsáveis por 22% de toda a mineração de ouro no país. Essa empresa Kinross Gold Corporation, tá? E opera a mina de ouro, tá? Morro do Ouro, é tomado por Paracatu, noroeste de Minas Gerais. E outra coisa, eles atuam em outros países também. Eles estão presentes no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, Gana, na Mauritânia e também estão presentes na Rússia, que também tem bastante mina de ouro. Olha que coisa interessante, o Morro do Ouro tem vida útil esperada até 2032, ou seja, até 2032 eles vão estar tirando toneladas de ouro dessa mina, de uma mina apenas, olha aí. E começou a ser explorada em 1987. Meu Deus do céu, é muito tempo. Olha essa informação, que coisa interessante. Em 2018, ano passado, essa mineradora e essa mina de ouro, eles bateram um recorde de produção. A informação do site do Kinross Gold Corporation diz que foram 14 toneladas e 700 quilos, ou seja, quase 15 toneladas de ouro foi extraída apenas dessa mina Morro do Ouro em 2018. A informação que eu trouxe aqui para vocês há uns dias desse para trás foi que no Brasil, legalmente, é tirado aproximadamente 70 toneladas, anota aí, 70 toneladas de ouro do Brasil são tiradas todos os anos, 70, isso considerada legalmente. Essas 70 toneladas de ouro daria um valor em real, tá? E esses números são exatos. Pode ter um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Daria um valor total de 12 bilhões 116 milhões 782 mil reais. 12 bilhões 166 milhões 782 mil reais. Isso todos os anos. Esse é o ouro legal, considerado extraído por mineradoras que são certificadas e registradas pelo governo. Agora, pasmem, o ouro ilegal que sai do Brasil, que são extraídos e vendidos de forma ilegal. Eu contei para vocês, aproximadamente 40 toneladas de ouro são extraídos ilegalmente do Brasil todos os anos. E de onde? Nas reservas indígenas, que não tem mineradora, porque são reservas indígenas, mas os índios permitem a entrada de mineradores. Empresas como essas, que oficialmente são certificadas, mas também extraviam ouro para não pagar impostos por esses ouro. Então o que acontece? Aproximadamente, pode até ter mais, menos não, 40 toneladas de ouro são extraídas ilegalmente do Brasil todos os anos, que daria um valor de
6 bilhões, 923 milhões, 875 mil reais. Ou seja, quase 7 bilhões de reais em ouro é extraído todos os anos do Brasil de forma ilegal. Ou seja, extrai, não se paga impostos, não sabemos quem é que está se tirando, são extraviados do Brasil. E um dos acobertadores desse roubo do ouro do Brasil são as ONGs. Atrás das ONGs que estão cheias dentro do Amazonas. ONGs que recebem de todos os jeitos. Recebe de fora e recebe de dentro. E eu não estou comentando de outras coisas, que eu estou comentando aqui só sobre ouro, a mineração de ouro. Tem mineração de diamante, tem a questão da madeira que é extraída ilegalmente do Brasil, ou seja, somos roubados de todas as maneiras que você pode imaginar dentro do nosso próprio país. Então eu quero passar para vocês uma coisa aqui. Como vocês ficaram sabendo na mídia, agora, houve um ataque dentro de algumas aldeias indígenas. Dentro de algumas aldeias indígenas, dentro da FUNAI, houve um ataque, mataram até um cacique, se não me engano foi até no Amapá. Olha só a história aqui. Essa história está sendo muito comentada. O presidente capitão Jair Bolsonaro fez até um comentário dizendo que não dava para saber se esse ataque foi feito por índios ou se foi por invasor, e muita coisa ainda precisava ser investigada, mas a informação que se tem comprovado, tá, é que houve 15 invasores que entraram numa terra indígena que é rica em ouro, e eles entraram na aldeia e estão botando medo nos índios. 15 homens armados com fuzil estão entrando, e conta que são mineradores, estão entrando nessa aldeia para fazer mineração de ouro. Olha a informação, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a morte do cacique Emira Waipi, eu não sei se esse é o nome especificamente, né? Da terra Waipi, próxima à cidade de Pedra Branca do Amapari, no Amapá. Ele foi encontrado na terça-feira com marca de perfuração pelo corpo. Se tem marca de perfuração pelo corpo, então não foi afogamento. Que a primeira questão, ou que ele morreu de uma bebida, ou se ele foi afogado. Não, ele foi assassinado. Parece que essa informação não tinha chegado ainda à mão do presidente capitão Jair Bolsonaro. Então o que acontece? Parece que entrou um grupo de mineradores armados dentro da aldeia e botaram medo nos índios e foram minerar. Essa região é rica em ouro. E o Brasil é rico em ouro. E o Amazonas é rico em ouro e em vários outros minérios. Então o que está acontecendo? A situação agora do Brasil, ela vai pegar fogo. Nós vamos ver agora pegar fogo. Como vocês viram esses dias para trás, o ministro da Educação, ele estava almoçando com a sua família, quando uma ONG indígena cercou o ministro e começou a atacar o governo, dizendo que o governo está vendendo o Brasil, nossas terras e tal. Então deixa eu contar aqui verdades para vocês sobre isso, para você já entender. Como eu disse, eu morei 3 anos na região amazônica. Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, conheço toda essa região. Andei ponta a ponta, cidade a cidade. Eu tive em Coniza, no período das corridas de ouro de Coniza. Eu peguei ouro na mão. Eu estive em Cacoal, no período da corrida do diamante de Espigão do Oeste. Diamante e ouro em Espigão do Oeste, quando se dizia que se pegava diamante na terra, nem precisando escavar em Espigão do Oeste. Naquele período, senhores, em que os índios deixavam os mineradores entrar, e quando alguns mineradores estavam saindo, de repente morria, ninguém sabia como, e se pegava o diamante, o produto dos mineradores. Então deixa eu passar para vocês uma coisa. Eu vi na região amazônica caciques, líderes indígenas endinheirados, andando de Hilux, andando dos carros da moda, pessoas podres de rica, né? Com ouro, com diamante. E enquanto isso, uma outra parte da aldeia, uma outra parte dos índios empobrecidos, vivendo uma vida miserável. Por quê? Quem escraviza os índios, a mesma coisa que aconteceu, quem escravizou os escravos foi os próprios escravos, vocês sabiam disso? A história prova que quem escravizou os escravos eram os escravos. Quem é que pegava escravo e vendia para o homem branco? Os próprios negros. Na África, eles caçavam tribos rivais, escravizava e vendia para o homem branco. O homem branco trazia para a Europa, trazia para o Brasil. Quem escravizava os negros eram os próprios negros. E outra coisa, quem rouba os índios são os próprios índios. Quem mantém os índios, alguns índios, numa vida miserável, dizendo que eles devem viver a cultura, aí viver a nus, vivem sem nenhuma condição, enquanto isso, alguns mais esclarecidos e espertinhos vivem ganhando dinheiro em cima dos outros índios.
Por que eu quero passar para vocês aqui a situação? Muitas ONGs estão na mão de índios. Índios que são aculturados, índios que conhecem, mas eles defendem até a morte que não deve se levar a cultura para os seus irmãos, para os outros indígenas. Por quê? Porque é um monopólio. O que as ONGs têm dentro do Amazonas? As ONGs têm um monopólio. Eles mantendo os índios nessa vida pregressa da questão da cultura, não. Eles têm que viver a cultura. Então eles querem manter o monopólio de guardar o Amazonas só para eles. Aí eu digo para você, eu digo porque eu vi, eu conheço, não foi ninguém que me contou. Eu não li isso no jornal, eu estive no Amazonas, eu vi. Os índios vendem as suas terras. Quando tem terra para arar, o fazendeiro vai lá e paga. E ele libera as terras para o fazendeiro botar bois, gado dentro de terras reservadas para a FUNAI. Isso acontece o tempo inteiro. Os índios vendem, liberam a sua terra para mineração. O minerador chega diretamente para o indígena e paga. Toma aqui, ó, 20, 30 mil por cada maquinário que vai entrar. Ou seja, os chefes indígenas estão ficando podres de rico. Mas a mineração acontece no Amazonas? Acontece, mas de forma ilegal. Por isso eu digo para vocês, 7 bilhões de reais do Brasil estão sendo roubados todos os anos. Por quê? Monopólio das ONGs, monopólio de índios espertinhos, chefes indígenas espertinhos, que querem manter os demais indígenas no passado para eles ficar lucrando no presente. Essa é a grande verdade, ponto final. Mas o governo do presidente capitão Jair Bolsonaro já preparou um ataque aqui para acabar com a festa das ONGs. E que ataque é esse? Olha só, foi anunciado em todos os jornais que o governo já está com um projeto pronto, o projeto do governo já está pronto para liberar a mineração em terras indígenas, tá, pessoal? Já está pronto o projeto. E olha aqui o que diz, ó, Brasília. Caso o projeto de lei do governo federal que prevê a regulamentação de minério em terras indígenas, uma das principais promessas do governo Bolsonaro. Como vocês sabem, antes do presidente capitão Jair Bolsonaro ganhar para presidente do Brasil, Bolsonaro já anunciava que uma das suas principais bandeiras era essa, ele queria o minério em terras indígenas. Porque já acontece. Esse minério nas terras indígenas já acontece, mas de forma ilegal. O que o presidente quer é que aconteça de forma legal, correta, para que o governo receba por isso também. E não só grupinhos, ONGs e grupinhos de fora do país. Olha aqui, ó. O governo federal já finalizou a minuta de um projeto de lei que prevê a regulamentação da mineração em terras indígenas, uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o MME, o projeto prevê que os povos indígenas terão poder para vetar a exploração em suas terras e receberão royalties sobre o que foi extraído. Lideranças indígenas ouvidas pela reportagem, no entanto, criticam a forma como o governo conduziu a elaboração do projeto. Argumentam que não foram consultados e que pode haver coação nas aldeias. A verdade é que muitas lideranças indígenas estão com medo de perder o monopólio, porque ganham muito dinheiro. Porque para eles é muito melhor o minerador, né, chegar até eles e pagar na mão deles e entrar com o maquinário. É muito melhor para eles. Porque se for acontecer isso pelo governo, esse dinheiro não vai mais para a mão deles. Ele vai receber royalties, que vai ter que ir para toda a aldeia. Então o que o presidente Bolsonaro está fazendo? Está quebrando o monopólio das ONGs. E por isso essas ONGs estão desesperadas. Se você viu o ataque ao governo Bolsonaro, se prepare, porque esse ataque vai ser multiplicado mais ainda, porque o presidente agora vai se meter com uma ninhada, com um formigueiro de ONGs dentro do Amazonas que ganha milhões e milhões, ok, pessoal? Milhões e milhões. Eu só estou apresentando aqui o número do ouro, fora diamante, outras pedras preciosas e madeiras que são extraídas ilegalmente do nosso país. Olha aqui, ó. Continua. A mineração em terras indígenas é uma das principais bandeiras de Bolsonaro desde o tempo em que ele era deputado federal. A Constituição previu a exploração mineral nessas áreas desde que ela fosse regulamentada. Então já há na regra da Constituição do Brasil a mineração em terras indígenas, tá? Desde então nenhuma regra foi provada pelo Congresso, o que vem impedindo a mineração legalizada nessas áreas. Algumas conhecidas por abrigarem reserva de metais preciosos como ouro. Então o que acontece? Nós temos um Amazonas, nós temos terras riquíssimas no nosso país, mas que está na mão de ONGs, está na mão de grupos que dizem que estão defendendo os interesses dos índios, quando é mentira. Eles estão defendendo os interesses deles, o interesse próprio deles. Muitos desses donos de ONGs são os próprios indígenas. E olha que coisa interessante, eles ganham dinheiro de todos os lados, porque existem grupos fora do Brasil que fazem doações
para essas ONGs para preservarem o Amazonas, e de outro lugar eles recebem dos mineradores que eles deixam entrar ilegalmente nas terras. Então o que o presidente Bolsonaro vai fazer? Acabar de vez com o monopólio das ONGs no Amazonas, tá? Porém, eu já avisei, é uma das coisas que eu comento aqui. Você pode não concordar comigo, eu já avisei, presidente, presidente, nacionalize as minas de ouro e diamante do Brasil, principalmente as minas de ouro. Elas precisam ser nacionalizadas. O presidente capitão Jair Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, precisa achar uma maneira de nacionalizar o ouro do Brasil, as minas de ouro do Brasil, para fortalecer as nossas reservas de ouro. A nossa reserva de ouro é muito pequena, nós só temos 64 toneladas de ouro na reserva de ouro do Brasil. Isso é muito pouco diante dos países que estão brigando aí para aumentar suas reservas. Precisamos, gente, nacionalizar o ouro do Brasil, precisa ficar no Brasil, pelo menos a maior parte. Isso precisa ser um foco do governo Bolsonaro agora. E do meu entender, para conseguir esse objetivo, precisa sim nacionalizar as minas de ouro do Brasil. É esse o meu pensamento. Eu deixo isso aí para vocês. Eu espero que você abra a sua mente, abra a sua visão sobre isso também e possamos todos juntos pressionar o governo para ficar atento, pois nós estamos sendo roubados todos os anos, né? O nosso ouro está indo embora, o nosso futuro está indo embora e nós precisamos acordar para essa realidade imediatamente. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Tenham todos uma ótima semana. Minha garganta ainda não está boa, estou tomando remédio, mas dá para você perceber, ó, minha garganta ainda está melhorando. Mas muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Mas não esqueça, o Brasil é riquíssimo e tudo que nós precisamos para fazer o Brasil crescer está aqui no Brasil. O que nós precisamos é valorizar as riquezas do Brasil e que essa riqueza fique na nossa terra. Ok, pessoal? Muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Tenham todos uma ótima semana.